Aleluia. A organização, ela é bem-vinda, ela é importante. O planejamento, ele é importante, mas melhor do que o nosso planejamento é o planejamento de Deus. A gente prepara uma programação para o culto. Tantos minutos de louvor em forma de música, tantos minutos de pregação, depois tem isso, tem aquilo. Mas aí o Senhor se move e a gente não pode parar o mover dele por causa da nossa programação. Porque o culto é dele. O culto é para ele. E ele é que sabe o que o seu povo precisa. E ele é que sabe o que ele tem para o seu povo. Amém? Amém. E nessa manhã nós vamos falar sobre a fé que vê o invisível. E eu te convido a abrir tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 15. 2 Coríntios 6, 15. A gente vai ler o 15, 16 e o 17. 2 Reis. Eu disse Coríntios, foi. Que coisa, rapaz. 2 Reis. 2 Reis 6, 15. E vai dizer assim: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E aí vamos explicar um pouco o contexto até chegar nessa passagem que a gente acabou de ler. A gente viu que um moço, que também é chamado de servidor, de discípulo, você sabe que no Antigo Testamento existiam vários profetas, reis, pessoas que o Senhor levantava, e essas pessoas tinham discípulos. Tanto é que Jesus, ele seguiu. Jesus não criou o conceito de discípulos. Jesus usou um conceito que já existia. Os discípulos, eles ficavam ao redor do seu mestre. O mestre era alguém que tinha um maior conhecimento na palavra, que tinha um maior preparo espiritual, e ele trazia para perto de si pessoas para serem treinadas por ele, para crescerem também nesse conhecimento da palavra e para o servirem, para o ajudarem naquele serviço que ele desempenhava para o Senhor. Aqui, o servo de Eliseu, o moço de Eliseu, ele levanta cedo, ele sai, e quando ele sai, ele vê tropas, imagine num monte, Eliseu com o seu assistente, e o assistente se levanta, sai, quando ele olha, cercado. E era um contexto onde guerras estavam acontecendo, onde existiam povos inimigos ao povo de Israel que queriam pegar aquele povo. E todas as vezes que esse exército inimigo se levantava para fazer um mal contra o povo de Israel, o Senhor revelava para Eliseu, e Eliseu ia e falava com o rei: olha, não vai por aqui não, porque tem uma armadilha preparada para você nesse caminho. Ou então, olha, não vai agora, porque o exército inimigo está escondido em tal lugar, então não faz isso. Então o rei se programava do exército inimigo, se programava para atacar, e todas as vezes o povo estava pronto para se livrar daquele ataque. E aí o rei se levanta, pega o seu grupo mais íntimo, e ele chama e dá uma bronca neles. Ele diz: quem é aqui que está levando informação nossa para o rei inimigo, para o exército inimigo? E aí um deles, que conhecia o profeta Eliseu, ele diz: meu rei, não tem ninguém aqui que está levando nenhuma informação não. Deixa eu dizer ao senhor o que está acontecendo. Lá em Israel tem um profeta, que até o que o senhor fala no seu quarto, Deus revela para ele. Deixa eu dizer para você, Deus revela coisas. Deus revela coisas ocultas, Deus revela coisas escondidas, Deus conhece a intenção do coração do homem. E deixa eu dizer para você, quem se levantar contra você não vai conseguir te derrubar, porque o Senhor é o Deus de Israel, o Deus que te guarda, o Deus que te protege. E ele diz: meu rei, não tem como. A gente não está levando, é o Senhor que está revelando, e tem um profeta que sabe de tudo lá.
Aí esse rei, muito inteligente, veja, o rei não conseguiu atacar nada porque o profeta revelava tudo. Aí o rei, muito inteligente, ele dizia, então vamos pegar o profeta. Se o profeta revelava tudo em relação aos outros e não deixava o povo atacar, esse exército inimigo atacar, imagina se o próprio profeta fosse atacado. Era óbvio que o Senhor revelaria, que o Senhor o protegeria. E aí o profeta está tranquilo. Eu imagino que o profeta estava até dormindo, talvez. Ele diz aqui que foi cedo e que o seu assistente ele saiu. Talvez o profeta tenha estado até dentro da tenda, dormindo, no meio daquela situação. Deixa eu dizer para você, a tua fé, ela precisa te levar para um lugar de descanso no Senhor. Quer ver alguém que está em fé? É alguém que está descansando. Não há nada de espiritual em você ficar preocupado. Eu vou orar hoje a noite toda porque eu estou muito preocupado com isso. Ei, primeiro, lança fora todo medo. Lança fora toda preocupação. Você pode sim orar toda noite e é muito saudável isso, se o Senhor te chamar para esse lugar. Mas sabe que o Senhor tem um lugar de descanso para mim e para a tua vida. A fé que te faz descansar, a tempestade que te permite dormir nela, é a tempestade que você tem autoridade para repreendê-la. Jesus, certa feita, estava no barco e o barco estava agitado por causa das ondas que levavam de um lado para o outro. E os discípulos preocupados acordam Jesus, ou seja, no meio de um barco, no meio de uma tempestade, no meio do mar, com o vento balançando, jogando o barco de um lado para o outro, Jesus estava dormindo. E os discípulos preocupados o acordam, Senhor, Senhor, não te importa que a gente morra aqui nesse meio? E aí o Senhor se levanta, dá ordem para o vento parar, e aí quando o vento para, o mar se acalma, e aí ele chega e diz, parabéns para vocês. Não, ele chega e reclama com os discípulos. Pessoas sem fé, pessoas que estão preocupadas. Até quando eu vou ter que estar no meio de vocês, ensinando vocês a descansarem? Porque a realidade espiritual, ela é até maior do que a realidade natural. Isso que você vê aqui é uma realidade passageira. O que está no reino espiritual é uma realidade eterna, então é maior do que isso que nós vemos. Tem uma música de Laura Sougueles, que eu não vou tentar nem imitar, porque ela canta tão... És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Estás mais perto que a pele em meus ossos. O Senhor está perto de você. Eu não sei o que você está passando, eu não sei pelo que você está crendo, mas deixa eu dizer para você, o Senhor está perto de você. Ele não abandona nenhum dos seus. Ele não te deixa sozinho no meio da pressão. Mas se eu quero vencer a pressão, eu tenho que aprender a descansar nele. E aquele profeta olha, sai, e eu acho que ele deu aquela travada. Vou sair, vou tomar café. Vou ferver ali para tomar café. Naquela época o café era mais barato, então as pessoas conseguiam tomar café. Quando ele sai, eu imagino que ele dá aquela travada. Profeta. Deu ruim para a gente. Profeta, a gente está cercado. O exército inimigo cercou a gente. Aí o que é que o profeta faz? Ele vai orar ao Senhor. Ele vai, se derramar na presença do Senhor, pedindo ajuda para aquela situação. Não. Aquele profeta, ele olha e diz, Senhor, abre os olhos do menino aí para ele ver que a gente tem mais com a gente do que com eles. Ele respondeu, versículo 16, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja.
O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Sabe a consciência da proteção divina sobre você? A consciência da proteção divina sobre a tua casa. A consciência da proteção divina sobre os teus, sobre a tua família. Te leva para um lugar de descanso. Mas para a gente viver isso, a gente precisa crer nisso. Sabe que não basta a gente ter a proteção. A gente precisa ter a consciência da proteção. Não basta a gente ter Deus conosco. A gente precisa ter a consciência de Deus conosco. Porque quando eu tenho a consciência de Deus comigo, a minha vida ela é diferente. O Senhor ele se move muito mais onde Ele é considerado. Porque o Senhor está com todo aquele que nasceu de novo. Ele habita dentro de você. Ele não te abandona. Não é porque você pecou ou se você pecou que Ele te abandonou. Isso também não é justificativa para pecado. Mas isso é outra palavra. O que eu estou dizendo para você é, Satanás vai sempre querer jogar na tua mente. Ei, você errou, o Senhor te abandonou. Ei, o Senhor não te abandona. Ei, o Senhor não te deixa. Ele continua do teu lado. Ele continua dentro de você. Ele tem muito mais poder para construir do que o diabo para destruir. Ele tem muito mais poder para perdoar do que o diabo para condenar. Creia no amor de Deus sobre você. Sabe que o justo viverá pela fé. A Bíblia fala por 4 vezes, o meu justo viverá pela fé, o meu justo viverá pela fé. Então aquele que nasceu de novo, ele foi justificado em Deus. Ele foi justificado através de Cristo, que pagou o preço pelo meu e pelo teu pecado, que nos impedia de entrarmos na presença de Deus. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano na presença de Deus, na tenda do tabernáculo. Mas antes ele sacrificava um animal para que o pecado dele fosse transferido para aquele animal, como foi em Gênesis, quando o homem pecou, e Deus matou um animal para vestir de peles o homem. Então se estabeleceu o princípio da substituição. Um inocente morreu para pagar o preço por alguém culpado. Velho Testamento, um animal inocente morria para pagar o preço pelo pecado do sumo sacerdote, para que o sumo sacerdote entrasse no tabernáculo, no Santo dos Santos, onde habitava a presença de Deus. Tudo isso apontava para Jesus, que viria a ser o nosso resgatador, que viria a ser o sacrifício derradeiro, definitivo, onde não precisaria mais de sacrifícios anuais, onde apenas uma pessoa poderia entrar na presença. Quando Jesus morreu, o sangue dele foi derramado para nos lavar, para nos purificar, para nos preparar para entrarmos na presença. Depois que o sangue dele foi derramado, o véu do templo que separava o lugar onde habitava a presença de Deus do lugar onde não habitava, onde nesse lugar só o sumo sacerdote poderia entrar. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima até abaixo, e a presença de Deus que habitava ali, ela saiu e ela invadiu toda a terra. A partir desse momento, a partir da morte e ressurreição de Jesus, nós temos um sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote que está diante de Deus representando a nós perante Ele. E Ele está dentro de nós representando a Deus perante o seu povo, através do seu Santo Espírito. Então Deus veio habitar dentro de mim e de você. Isso que aconteceu com Eliseu é muito menor do que o que acontece no Novo Testamento. Só que, porque a gente não vê, muitas vezes a gente está deixando de crer. Deixa eu dizer para você, volte para o lugar de fé, volte para o lugar de crer, volte para o lugar onde você confia nas intervenções de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Nós precisamos viver baseados nessa realidade espiritual, que é muito maior do que a realidade natural. Nós precisamos viver crendo no impossível de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos andar crendo que o Senhor nos guarda, que o Senhor vai adiante de nós, que o Senhor vem à nossa retaguarda, que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está sobre nós, a sua mão poderosa está sobre a mim e sobre a tua vida. E a fé, ela se baseia na confiança em Deus. E para crer em Deus, eu preciso crer no seu caráter. Eu preciso entender que Ele é bom, que Ele não muda. Deus não tem humor, Ele não acorda e hoje eu estou mal-humorado, eu vou fazer o mal. Hoje eu estou bem-humorado, eu vou fazer o bem. Hoje eu vou descer o chicote, hoje eu vou dar presente. Não, Deus é bom e Ele não muda. Deus não oscila, Ele quer o melhor para mim e para a tua vida.
Mas a gente precisa ter expectativa nisso, a gente precisa ter confiança nisso, e a gente precisa ser agressivos espiritualmente, para experimentar da boa e poderosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Aquilo que a gente se conforma, a gente não tem autoridade para repreender. Aquilo que a gente aceita como normal, a gente deixa de ter autoridade para repreender. Jesus levantou, repreendeu o vento e o mar, por quê? Porque ele não se conformava com aquela situação. Ele entendia, ei, eu não vou morrer antes do tempo. Ei, os meus discípulos não vão morrer antes do tempo, então tempestade nenhuma vai nos matar, tempestade nenhuma vai derrubar esse barco, vai afundar esse barco. Então, ei, vento, para! Ei, mar, se acalma! Ei, o que é que você está esperando para falar com o vento que tem te perturbado, para falar com o mar que tem se agitado contra a tua vida? Ei, levanta em fé, repreende em fé, declara a palavra em fé. Então a fé é, Hebreus 11:1, a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então eu tenho certeza, baseado na confiança de Deus, no caráter de Deus, daquilo que eu não vejo, e eu tenho convicção daquilo que eu espero. Marcos 11:22, e Jesus lhes disse, tende fé em Deus. No original, a expressão tende fé em Deus, ela quer dizer tende fé do tipo de Deus. Tenha fé como Deus tem. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós fomos criados iguais a Deus, parecidos com Deus, a imagem dele, espiritualmente, a imagem de Deus. O pecado fez essa separação. Jesus veio e pagou o nosso resgate, fez a nossa religação. Por isso que quando nós fazemos parte de alguma igreja ou de alguma linha aí diferente, mas se fala que nós temos uma religião. O que é que quer dizer religião? Religação. Jesus é a nossa religação. Jesus é a nossa religião. É o nosso contato direto com o Pai. E quando nós estamos nele, não precisamos temer o mal. Mas a fé, ela entra em operação através daquilo que eu digo. Marcos 11:22. Tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Versículo 24. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Ele não diz, crede que vais receber e será assim convosco. Crede que recebestes. As coisas espirituais, elas são eternas. E as coisas eternas, elas não estão na mesma disposição no tempo que nós estamos. Explico-vos. O amanhã. O amanhã é um tempo que hoje, para mim, é futuro. Mas depois de amanhã vai ser passado. Quase filosófico o que eu falei agora. Nem Sócrates pensou tão profundo quanto eu agora. O amanhã, hoje, é futuro. Mas depois de amanhã vai ser passado. Porque o amanhã é um lugar no tempo. Então, hoje eu estou em um lugar e eu estou passando no tempo. E aí amanhã se tornou presente, depois de amanhã passado. Mas as coisas espirituais, elas são eternas. Elas não estão presas no tempo. Inclusive, mais recentemente, há alguns anos, a ciência passou a entender que as leis naturais, elas surgiram junto com o universo. Existe a teoria do Big Bang, e é Big Bang mesmo, não é Big Ben não. Big Ben é aquele relógio que tem lá em Londres. É Big Bang, é uma grande explosão. E essa grande explosão deu início ao universo. Muitos teólogos concordam com isso. Porque, e disse Deus, haja luz. Pum. Big Bang, houve luz. E aí Deus foi criando as coisas. Lá em Gênesis, quando vai descrevendo a ordem em que as coisas foram criadas, a ciência ela já entende hoje que as coisas passaram a existir, que a ciência não disse que as coisas foram criadas, né? Que as coisas passaram a existir exatamente na mesma ordem que está descrita em Gênesis. E disse Deus, pum, haja luz. E houve luz. E a ciência já entende hoje que esse tempo,
esse acontecimento deu início ao tempo. Então, a causa do início do mundo, do início do universo, é uma causa que está além do tempo, porque o tempo surgiu junto com ela. Então, é uma causa atemporal. Se é atemporal, é eterna. As leis da natureza, elas não existiam, elas surgiram também junto com o universo. Então, a causa do surgimento do universo não é natural. Se não é natural, é sobrenatural. Então, é eterna ou é atemporal, é sobrenatural. E o que é que ela entende também? Que o espaço, ele surgiu também com o início do universo. Então, a causa do início do universo é além do espaço. É grande demais. Não se pode medir. O que é que não se pode medir? O que é eterno? O que é infinito? O que é atemporal? Então, a ciência hoje, ela já aponta para Deus, sem dizer que é Deus. Um grande cientista, ateu inclusive, ele disse que a ciência ela passou anos e anos escalando um monte para encontrar respostas sobre o surgimento do mundo. E aí esse cientista ateu, ele disse, depois de muitos anos, os cientistas escalando o monte, chegaram lá em cima e encontraram teólogos que estavam sentados há centenas de anos nos esperando. Ou seja, Deus, ele é o início de tudo. Deus, ele está no centro de tudo. Deus, ele é a causa do surgimento de tudo. E ele falou as coisas e as coisas vieram a acontecer. Aí ele diz, tende a mesma fé do tipo de Deus. Qual é a fé do tipo de Deus? O que Deus quer criar, ele fala e as coisas passam a existir. O que Deus quer transformar, ele fala e as coisas passam a ser transformadas. O que Deus quer organizar, ele fala e as coisas são organizadas. E lá em Marcos 11, 23 vai dizer, se alguém disser, então a palavra dizer aparece uma vez. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz duas vezes, tudo o que disser. Não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. 3 vezes a palavra dizer foi adicionada, e uma vez a palavra crer. 3 vezes dizer, uma vez crer. 3 vezes dizer, uma vez crer. A gente tirou uma foto lá em Campina Grande, a gente postou, não se assuste não, os ministros lá, tudo assim, ó. Nós somos da gangue do dizer e crer. Sabe, meu irmão, nós fomos chamados para viver pela fé, não viver pelo que dizemos, não viver pelo que vemos, mas viver pelo que cremos. 2 Coríntios 5:7, porque nós vivemos pelo que cremos e não por vista. Você não vive por aquilo que você vê, você não vive por aquilo que é dito nos jornais, você não vive por aquilo que é dito nos Instagrams da vida, você vive por aquilo que você disser, por aquilo que você crê, sem duvidar, e disser, assim será com você. Então não fale maldição, fale bênção, não fale morte, fale vida. Kenneth Hagin disse, a fé em Deus é ver com os olhos do Espírito aquilo que os olhos naturais não podem ver. Disse também, a fé nunca será maior que o seu conhecimento da palavra. Então a fé ela se apoia na palavra. Nós dizemos aqui quando começamos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Por que nós dizemos isso? Para isso virar uma realidade na tua vida. Não é para a gente simplesmente aprender porque está repetindo. É para a gente dizer porque as palavras têm poder. Mas o que é que a Bíblia diz? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas o que é que a Bíblia diz que eu sou? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas o que é que a Bíblia diz que eu posso? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Mas o que é que a Bíblia diz que eu tenho? Então eu preciso amar a palavra. Eu preciso meditar na palavra. Eu preciso mergulhar na palavra. Eu preciso viver a palavra. Eu preciso consumir a palavra todos os dias. Mas se eu tenho uma vida longe da palavra, perto do Instagram, meu irmão, se a gente tivesse na palavra a mesma quantidade de tempo que a gente está no Instagram,
não existiria mais fome no mundo. Não existiria mais miséria no mundo. Não existiria mais crime no mundo. Eu não estou falando de todo mundo fazer isso, eu estou dizendo dos crentes, aqueles que creem em Deus. Se a gente passasse na palavra a mesma quantidade de tempo que a gente passa no Instagram, o mundo não seria mais o mesmo. Porque a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Então não é eu ir para a internet e ficar reclamando das coisas que estão acontecendo. Não é eu viver reclamando das coisas, é eu viver agradecendo. A gratidão, ela te coloca num lugar de autoridade sobre o reino das trevas. Porque a gratidão, ela te leva para mais perto de Deus. No meu trabalho é muito engraçado, porque a gente não tem hora para largar. A gente larga junto com o chefe. E o chefe gosta de largar tarde. Então, assim, eu não tenho hora para pegar, nem tenho hora para largar. No dia anterior, diz, amanhã, tal hora. Então, a gente vai, busca o chefe em casa, fica acompanhando ele para todo lugar que ele vai. E quando ele larga, que a gente deixa ele em casa, a gente larga. Aí a gente fica naquela, anoiteceu, aí eu já começo a brincar. Digo, rapaz, hoje eu estou na expectativa de que o serviço hoje acaba cedo. Com certeza o serviço hoje não passa de meia-noite. Porque o que passar de meia-noite já não é mais hoje, já é amanhã. Aí eu começo a brincar com isso. Aí quando 7 horas da noite, às vezes, o assistente lá dele diz, eu acho que daqui a pouco o chefe desce. Aí o pessoal já começa, diz, rapaz, eu estava tão animado hoje para ir até 10, 11 horas da noite. E eu fico brincando com isso. Aí outro dia ele saiu um pouco mais cedo, perto de 8 horas. Aí quando saiu, que entrou no carro, a gente vai para tal lugar. Aí não ia para casa, então a gente não ia largar. Aí eu digo, uau, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar até tarde. Eu fico animado com isso. É uma brincadeira, mas só para dizer, olha, eu não vou reclamar. Aí os outros começam a reclamar. Não, mas essa hora, mas isso tudo. Mas quando a gente olha para o outro serviço que a gente poderia ter, dentro da nossa profissão, e a gente compara com o lugar que a gente está, é o melhor lugar que a gente poderia estar. Mas aí nesse lugar, qualquer coisinha, a gente começa a reclamar. Não, meu irmão. O lugar que você está, espiritualmente. O que você tem em Deus espiritualmente. A tua casa, a tua família, você tem mais reclamado ou você tem mais agradecido? Você tem visto com os olhos de gratidão os teus filhos ou você tem reclamado dos teus filhos? Você tem olhado com os olhos de gratidão para o teu marido, para a tua mulher, ou você tem reclamado deles? Quando você reclama, você diz a Satanás, ei, pode entrar aqui, pode agir através das minhas palavras. Quando você agradece, você diz ao Senhor, ei, pode entrar aqui, pode agir através das minhas palavras. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Projeta aí, por favor. O pastor está inventando esse negócio aí de morte e vida. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você vai comer daquilo que você disser. Ei, seja mais grato a Deus no teu dia a dia. Seja mais grato a Deus pela tua casa. Seja mais grato a Deus pela tua família. Seja mais grato a Deus pelos teus filhos. Libere palavras de bênção na tua casa. Não adianta nada a gente confessar a palavra aqui e chegar em casa e ficar murmurando. E ficar reclamando. Não deixa o diabo ter nenhuma autoridade sobre a tua vida através das palavras. Veja a realidade espiritual. Veja aquilo que Deus tem para você. E que quando você fala, imagine cada palavra sua se transformando em algo físico. Vamos imaginar isso. Eu falo alguma coisa, aquilo ali sai e se torna algo físico. A gente não vê isso acontecer, mas deixa eu te dizer, espiritualmente é isso que acontece. Quando eu falo, eu gero algo, eu gero uma realidade espiritual. E essa realidade espiritual, ela vai se manifestar no reino natural. A graça de Deus é um bom depósito. E eu gosto de fazer essa ilustração. Imagine um depósito onde tudo que você quiser tem dentro desse depósito. A graça de Deus disponibiliza para você. Tudo isso, um bom depósito. Mas aquilo que eu falo vai fazendo chegar caminhões com aquilo que eu estou falando. Com carregamentos daquilo que eu falo. Vida, crescimento, promoção. Eu sou abençoado em tudo que eu faço. Onde eu coloco a mão, prospero. Onde eu coloco os pés, eu possuo. Eu sou abençoado ao entrar, sou abençoado ao sair. Por onde eu passar, eu serei abençoado. Ah, pastor, está exagerando. Deuteronômio 28.
Vai falar das bênçãos da obediência. Mas no Novo Testamento, nós estamos em uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se no Antigo Testamento, projeta aí, Deuteronômio 28. Por gentileza. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Eu quero já chamar o grupo de música. Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam... Que começou, ficou menor, né? Derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Versículo 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Versículo 9, o Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. Ah, porque esse evangelho triunfalista que diz que você é abençoado, que diz que você... Eu não concordo nesse evangelho, então você não concorda com a palavra de Deus. Porque quem fala isso é a palavra. 1 Pedro 2,4. Segunda Pedro 2,4. Não. Povo de propriedade exclusiva. 2,9. 1 Pedro 2,9. Que coisa, rapaz. Primeira. Estagiário. Fui eu que baguncei tudo. Se eu perdi, não. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Novo Testamento. Não, porque eu quero um texto do Novo Testamento. Vós, porém, você sabe que Pedro é no Novo Testamento? Pedro negou Jesus, né? Depois converteu. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ei, com essa consciência, fale mais a palavra. Com essa consciência, fale mais o que você quer viver. Com essa consciência, fale mais das bênçãos do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens. Que onde você colocar as mãos vai prosperar. Ei, essa igreja vai continuar crescendo como nunca. Ah, mas a igreja cresceu, mas será que está chegando num lugar que vai começar? Não, vai continuar crescendo. E crescendo mais e mais e mais. Tudo que a gente viveu até agora é só o começo, é só o ensaio. Nem começou ainda o crescimento que a gente vai viver. Ah, mas isso tudo é só um ensaio, tem muito mais. Ei, crescimento da igreja quer dizer crescimento para você, quer dizer crescimento na tua casa, quer dizer crescimento das tuas finanças, quer dizer crescimento nos teus bens, quer dizer saúde na tua casa. Meu irmão, se isso não te animar, eu não sei o que te anima. Eu não sei não. Fica de pé, vamos ficar de pé. Crer e falar, crendo e falando, crendo e falando, crendo e falando. Ei, deixa eu dizer para você, cria uma lista de confissões de fé. Uma coisa que eu confessava, eu tinha uma lista de coisas que hoje eu vivo. Eu vou ensinar no Rema.
As minhas aulas, além de serem cheias de sabedoria e de conhecimento, serão recheadas de milagres e intervenções sobrenaturais. Eu dizia isso faz muito tempo. Guilherme, estou te indicando aí para se tornar professor do Rema. Amém. Para quem não entendeu, o nome dele é Guilherme também, quem está chegando agora. E ele recebeu também. Aí daqui a pouco eu estou ensinando no Rema. Aí teve uma aluna que chegou e disse: professor, qual é a sua idade? Aí eu falei. Ela disse: eita, eu estou vendo que eu estou muito atrasada. Porque ela crê para ensinar no Rema também, não está ensinando ainda, está fazendo o Rema ainda. Eu disse: não, irmã, cada coisa no seu tempo, cada pessoa tem um tempo diferente. Você não está atrasada não. Aí outro olha e diz: ah, deu sorte, né? Começou a ensinar cedo. Ah, sorte. Então a palavra funcionar é sorte. Não, é a bênção de Deus, é ser intencional. Ei, qual é o lugar que você quer chegar na tua vida? Aí eu confessava: eu trabalho nos melhores lugares e recebo as melhores gratificações e vantagens e trabalho nas melhores escalas. Aí alguém olha para onde eu trabalho hoje e diz: rapaz, tu é peixe mesmo, né? Porque é o melhor lugar possível de trabalhar. Dentro da minha profissão, é o lugar que eu trabalho. Ah, é sorte. E as confissões de fé? E crer na palavra, e declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra. E dizer: as pessoas estão chegando para essa igreja, estão vindo de todas as partes, estão vindo de todos os lados, estão sendo alcançadas. Vai ter gente passando aqui na frente, sendo atraído para esse lugar, e já está acontecendo. Ei, deixa eu te dizer, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Mas tem que ser assim na tua casa, tem que ser assim na tua família, tem que ser assim na tua vida. Ei, não te conforma com as coisas. O teu negócio, o que é que você quer que aconteça? Aqui eu estou falando para empresário agora, para autônomo. O que é que você quer que aconteça nos teus negócios? Ei, cria uma lista de confissões de fé e declara a palavra. O que é que você quer que aconteça no teu trabalho? O que é que você quer que aconteça na tua casa? Ei, fala, 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 fala. Creia e fala. Crendo, diga crendo e levanta um dedo. E falando, falando, falando. É duas mãos, viu? É porque eu tenho que segurar o microfone com a mão. Levante uma mão e diga crendo. E falando, falando, falando. Agora faça assim. Você é da gangue dos que creem e falam também. Aleluia. Meu irmão, a fé, ela tem que te levar para um lugar de movimento. A fé exige movimento. A fé exige ação correspondente. Ei, deixa eu te dizer, se você não declara nem aqui, com todo mundo declarando, com o pastor dizendo, e tu só repetindo, tu não vai declarar na tua casa. São oportunidades para a gente falar. Diga: por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Eu sou bendito ao entrar, ao sair. Na minha casa está a boa mão do Senhor. Tudo que eu faço, tudo que eu faço, tudo que eu faço, prospera abundantemente. O meu lar é um lugar onde a paz e o amor reinam abundantemente. Eu creio que o Senhor é sobre a minha casa, a minha família, o meu casamento, os meus filhos, e tudo o que eu faço prospera. Por onde eu for a tua bênção, e onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. na minha entrada e a minha saída, Bendita será.